A palavra de hoje traz reflexões do escritor Ricardo Terada. Tem o firme propósito de inspirar as pessoas a terem um relacionamento mais próximo de Jesus Cristo, encorajando a meditar nas Escrituras Sagradas, na busca contínua de respostas para as questões da vida e na expressão de confiança e amor a Deus através da Palavra de Deus. Programa Palavra de hoje, com a apresentação Ricardo Terada. Olá, estamos no ar com mais um programa Palavra de Hoje, aqui pela TV Cinec, também com a transmissão simultânea com a Rádio Palavra de Hoje. Você pode nos acessar, tvcinec.com.br, também radiopalavradehoje.net. Eu tenho certeza que o Senhor irá falar conosco nesta noite. Já quero dizer para você que o Senhor está te abençoando. O Senhor tem uma palavra para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre Saul e Davi. Esse é o tema, né? Hoje nós iremos falar sobre isso, a integridade, né, de Davi, e também sobre o caráter de Saul. E aonde nós iremos falar sobre esse assunto, eu tenho certeza que Deus irá falar ao nosso coração, que o Senhor ele consiga, que Ele tenha essas bênçãos que vão ser derramadas sobre a tua vida. E através da palavra, que é viva e eficaz. O propósito do programa Palavra de hoje é de levar a palavra para o teu coração, e eu tenho certeza que o Senhor ele tem falado conosco através das mensagens, através dos programas, tanto da rádio como a TV. E hoje quem está participando comigo é o pastor Ricardo, né? Também ele está conosco aqui para compartilhar essa palavra tão maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. Quero agradecer a sua presença, uma honra recebê-los aqui no estúdio da TV Cinec, né? Seja bem-vindo. Nós iremos, né, falar sobre a palavra de Deus, que é tão importante para que as pessoas entendam qual é os propósitos de Deus. Muito boa noite, obrigado pela sua presença, pastor. Amém, paz do Senhor, pastor Ricardo, sua família também. Eu agradeço pelo convite, estou debaixo da cobertura primeiramente de Deus, do meu pastor Luciano, da Assembleia de Deus, Ministério Betel, do Jaçanã. Vim acompanhado com a minha filha. Louvo a Deus pela vida de cada um aqui. E quando eu recebi esse convite, pastor Ricardo, eu fiquei agraciado, porque Deus primeiramente tocou no teu coração. Você é um homem de Deus que eu tenho seguido. As suas mensagens têm edificado muito a minha vida, têm transformado pessoas. E quando eu recebi esse convite, eu fui clamar a Deus pelo tema, porque o tema é muito rico, falar sobre Saul e sobre Davi, né? E já começa a diferença no chamado, né, do nome, porque o nome no Antigo Testamento ele tinha um significado. Saul foi pedido a Deus, né, e Davi amado e escolhido por Deus. Então, quando nós falamos sobre Davi e Saul, nós vemos uma época onde os juízes julgavam o povo de Israel contra os filisteus, também contra alguns inimigos. E o mais interessante, quando eu fui meditar nessa palavra, Deus falava ao meu coração, embora Saul começasse bem, o caráter dele foi denegrido por conta do poder, por conta da autoridade, ele se perde, enquanto Saul ele manteve a sua essência. Lembrando que a essência, ela não muda, mas ela pode se perder. E aqui o que acontece, no tempo de Juízes, Samuel estava julgando ali Israel, e o povo não queria mais o governo de Deus. Então Deus vai até o profeta e fala, olha, ouve o povo, porque não é a você que estão rejeitando, mas a mim que estão rejeitando. Então ali começa todo um processo onde o povo ele pede um rei para Israel, mas ele não deixa que Deus, de maneira tal, venha a julgar aquele povo, a dar livramento. E ali Samuel, ele vai, conversa com Deus, e o mais interessante do chamado de Saul, Deus pega um homem da menor tribo ali de Benjamim, e ali
ele escolhe aquele homem, tem todo um trabalhar, tem toda uma questão, pastor Ricardo, que me chama a atenção, que era um homem simples, escolhido por Deus ali. Ele perde 2 jumentas do seu pai, e tem todo um agir de Deus. Deus prepara uma mesa, Deus prepara o profeta no lugar, e ali ele vai com o intuito de encontrar as jumentas, mas Deus tinha uma honra maior para ele, era de ser o rei de Israel. E quando nós vemos isso, Deus ali prepara 30 pessoas no jantar, num banquete, e tem todo um carinho com Saul. Mas o que mais me chama a atenção, o problema não é começar bem com Deus, pastor, mas terminar com Ele. Ele teve todo um preparo, ali Deus vem, desce o azeite sobre ele, ele desce até o rancho dos profetas, e ali quem não conhecia Saul começa a vê-lo diferente, vê uma unção de Deus diferenciada, e falam, não é esse filho de Quis que agora está profetizando? O homem que era normal começa a viver experiências sobrenaturais. E é isso que Deus tem para a nossa vida. Quando Deus desce uma unção sobre um homem, não é só um azeite que desce, é unção, é poder, é autoridade de Deus. E esse homem, ele começa a profetizar, Deus começa a ter honra para a vida dele. Mas o homem, no meio do caminho, ele vai se perdendo com algumas atitudes. Então ali o povo estava clamando um rei. Enquanto a terra ela clamava um rei, Deus já estava ali, o céu já estava contemplando Davi. E ali começa todo um trabalhar de Deus diante de algumas situações do povo de Israel. Ali Saul ele já começa a governar, ele começa bem ouvindo o profeta Samuel, ele começa bem em todas as batalhas ali, pedindo a Deus uma direção e até um caminho. Pastor Ricardo, ele tem a direção de Deus. Até um caminho, algumas batalhas, ele pede para que Deus dê livramento, para que Deus guarde o povo, para que Deus dê vitória. Porém, no decorrer, ele vai se perdendo. Esse é o problema. E acontece muito com a gente. No decorrer do caminho com Deus, a gente vai se perdendo. O homem, ele mistura a unção com tudo que pode ou que não pode. Esse é o problema, pastor. É verdade. E muitas vezes, quando ele falando sobre essa passagem, que é muito importante na Bíblia, nós podemos entender que muitas vezes Deus começa uma boa obra e Ele sempre faz isso por nós. E quando nós começamos, quantas vezes você começou um projeto, você começou um plano, uma faculdade, ou às vezes o curso, até na academia mesmo, as pessoas costumam, no início do ano, nós estamos no início de 2020, e às vezes as pessoas elas fazem um planejamento por um ano, chega na metade do caminho e diante das dificuldades, elas acabam desiste dos sonhos, desiste dos planos, mas quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que o Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós. Você que está nos assistindo, talvez a situação que você está passando de dificuldades, muitas vezes você encontra barreiras no decorrer, né, dos seus projetos, dos planos que o Senhor colocou para você, mas Deus, Ele começa uma boa obra, Ele vai até o fim. Então, nós queremos dizer para você aqui nessa noite, no programa Palavra de hoje, para que você compreenda que quando você começar um projeto, quando você começar um plano, vá até o fim, porque o Senhor está contigo. Assim como Ele estava com Saul, né, no início, assim como o pastor Ricardo falou sobre todo esse projeto, todo esse chamado que Deus tinha para Saul, mas no meio do caminho ele acabou se perdendo. Ele acabou deixando de buscar a direção de Deus. Então, nós queremos encorajar você aqui, nesta noite, no programa, para que você consiga e que você receba e você tenha a direção de Deus. Prossiga, persevere em todas as coisas que o Senhor, Ele tem para você. O plano perfeito. Se Ele começa uma boa obra, Ele vai até o fim e Ele não desiste de você. Então, nós também queremos dizer para você que não é para você desistir, pois Ele não desistiu de você e você vai continuar, você vai vencer e você buscando a direção de Deus, confiando em Deus em todas as coisas, entregue
todas as suas causas nas mãos do Senhor, pois Ele está disponível, Ele está com os braços abertos para receber tudo aquilo que você deseja no teu coração. Se for conforme a vontade de Deus e você sendo direcionado para Ele, você vai alcançar as vitórias que foi determinado. Não é mesmo, pastor? É verdade, pastor. Lembrando que a boa e vontade perfeita de Deus, ela é agradável. Então, Saul, ele andou um tempo na vontade de Deus e as coisas estavam dando tudo certo. Porém, ele se desviou ali de consultar a Deus, de ouvir a voz do profeta, e a Bíblia relata que quando não se dá ouvido aos profetas de Deus, aos sacerdotes de Deus, não tem como dar certo. Como o pastor Ricardo aqui falou, você que começa um projeto, você que faz promessas para Deus, e você vai até um caminho guiado por Deus, mas você vê dificuldades, você vê situações contrárias, não volta para trás, porque maior do que qualquer situação e cenário na tua vida é a palavra profética que Deus deixa para os profetas. Essa situação na tua vida, ela vai passar, todo cenário contrário vai mudar. Esse 2020, Deus vai fazer coisas grandes e sobrenaturais na sua vida. Glória a Deus. É um ano de transformação. Eu acho que todos nós passamos por transformações nas nossas vidas, nos projetos que o Senhor tem colocado. Muitas vezes, as etapas que nós estamos passando e que nós somos aperfeiçoados, sendo transformados e renovados pelo poder do Espírito Santo. Então, que você consiga alcançar as vitórias que o Senhor reservou para você, tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, para que você consiga vencer, pois Deus te criou para você ser mais do que vencedor, do que você ser mais do que vencedora. E assim o Senhor, os projetos que Ele tem para você, os sonhos que nasceu no coração de Deus e colocou no seu coração. Então nós queremos mais uma vez aqui enfatizar e dizer para você que Deus está contigo, assim como Ele esteve com Saul, assim como Ele esteve com Davi, assim como Ele esteve com muitos profetas, com muitas pessoas que participaram dos projetos de Deus que estão relatados na Bíblia. Nós temos inúmeras passagens na Bíblia falando o quanto que Deus Ele tem feito maravilhas nas nossas vidas, o quanto Ele tem os projetos que são. Todas as vezes que nós meditamos, todas as vezes que nós confiamos, todas as vezes que nós oramos e clamamos ao Senhor, quantas vezes esses profetas, eles clamaram ao Senhor, né? Nós temos aí o exemplo de Davi. Davi, nos Salmos, que é tão conhecido na Bíblia, né, dos cânticos de Davi, quando Davi ele clamava, quando ele cantava, quando ele pedia para o Senhor e ele orava, com tantas coisas boas que o Senhor tem derramado na vida de todas essas pessoas e também você que está nos assistindo aqui pela TV Sinec e também com a transmissão simultânea com a rádio Palavra de Hoje, palavradehoje.net, nos acompanhe. Eu tenho certeza que Deus estará tocando o teu coração. Quero dizer para você que hoje você está sendo transformado. O Senhor está fazendo um milagre na sua vida. Amém? Nós agora vamos por um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho voltaremos com o programa Palavra de Hoje aqui pela TV Sinec e também palavradehoje.net. Estamos de volta com o programa Palavra de Hoje, aqui pela TV Sinec e também palavradehoje.net. Estou aqui com meu amigo, pastor Ricardo. Nós estamos falando sobre Saul, sobre Davi, né? Então, assim, essa passagem é muito importante para nós compreendermos o quanto que Deus ele tem nos direcionado. Assim como ele direcionou Saul, também quando ele escolheu Davi
para ser o rei. Então você consegue compreender que Deus ele tem um projeto para cada um de nós. Então na Bíblia nós temos relatos de muitas pessoas, homens e mulheres, que foram assim direcionados por Deus, aqueles que obedeceram a Deus, aqueles que não obedeceram a Deus. Então quando nós fazemos as nossas escolhas, quando nós tomamos as nossas decisões e baseado na palavra de Deus, assim como nós vemos na Bíblia, quantas palavras, quanto ensinamento, a Bíblia ela é o melhor manual que nós temos para poder seguir na direção que Deus tem para nós. Os propósitos que Deus tem para mim e para você, eles são tão importantes e tão maravilhosos, um amor incondicional que o Senhor sente por mim e por você, e por todos nós, e eu tenho certeza que hoje, você está sendo transformado e renovado através da palavra de Deus. E o programa hoje, falando sobre essas dois personagens na Bíblia, Saul e Davi, e também a importância de cada um deles, o quanto que ele tem nos ensinado. Então, cada mensagem que você que está nos assistindo, cada palavra que você ouve, cada palavra que você lê, nós queremos aqui até te sugerir, encorajar você a ler a Bíblia, a ler os versículos, ler o quanto que Deus tem de palavras maravilhosas para tocar o nosso coração. E você está nos assistindo, você está sendo tocado pelo Espírito Santo, né? Nós estamos aqui com um propósito de sermos servos do Senhor, um propósito que o Senhor colocou no nosso coração, nos nossos corações, para pregar a palavra de Deus e fazer o ID e pregar o evangelho a toda a criatura. Esse é a nossa função. E o Senhor também tem uma função para você. Deus ele tem um chamado para você. Então tome posse de cada palavra, pratique a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que muitas vezes, quando nós lembramos da palavra de Deus em alguma situação que nós estamos passando, as coisas elas fluem melhor. Então, principalmente quando você toma a direção de Deus, quando você realmente é conduzido pelos caminhos do Senhor, e Ele vai fazer muitas coisas ainda por você. Bênçãos sobrenaturais estão por vir. Então, confie no Senhor, que Ele é o nosso Deus e está conosco em todo o tempo. E Ele se faz presente aqui neste lugar. A palavra do Senhor fala que quando 2 ou 3 pessoas estão reunidas no seu nome, Ele se faz presente. E nós estamos juntos, né, em uma só voz, em um só coração, e juntos aqui para pregar a palavra do Senhor, e você nos ouvindo, meditando, e eu tenho certeza que Deus está tocando no teu coração. É assim, né, pastor? O quanto que Deus é tão maravilhoso conosco, o quanto que Ele se faz presente quando nós estamos fazendo a obra dele, não é assim? É verdade, pastor. E Deus ele não faz acepção de pessoas. Sim. Enquanto Saul teve o mesmo amor de Deus, Saul também provou do amor, mas também provou do desalento daquilo que foi posto em tuas mãos. Porque a cada um Deus dá um talento, dá uma responsabilidade, e o reino ele tem prioridades, tem princípios de honra. E ali Davi também, o mesmo amor que Deus tinha com Saul, também teve com Davi. Mas as atitudes de Saul levaram para que ele perdesse o reino. E algumas coisas ali que deixaram Deus e os profetas entristecidos ali. Foi quando Saul ele oferece um sacrifício e ele não espera e o profeta chegar. Porque ali, para se entregar um sacrifício e uma oferta pacífica, era só o sacerdote que poderia colocar a mão ali. Ali Deus confirma por Samuel que o reinado dele poderia ser perpétuo em Israel. Então, uma atitude nossa, pastor Ricardo, pode entristecer o coração de Deus. E a Bíblia fala que tem pecados que são para a morte. E ali Saul, ele comete algo que não poderia ter cometido, não é? E ali também ele cometeu o segundo erro, quando Samuel dá uma ordem para ele, para que ele destrua ali os amalequitas, e ele não destrói. Antes ele leva os despojos que Deus falou, deu uma ordem, Deus deu uma ordem, não é para levar nada e é para destruir. Ele leva o rei para lá também, ele leva, sabe aonde, pastor? Para Gilgal. Gilgal era terra de testemunho, era terra de sacrifício. E ele leva para essa terra, que é uma terra santificada por Deus. E Deus ali repreende ele, confirmando que ele não teria mais o reinado. E ali o profeta Samuel, ele pega aquele rei,
e mata aquele rei. E o mais interessante é que Deus ele não quebra princípios. Ele nunca vai quebrar princípios para nos abençoar. E Deus queria as coisas tudo certa. O terceiro, o erro ali de Saul, quando ele também, Davi vai até o átrio falar com o sacerdote Aimeleque, e ele pergunta se não tem alguma arma de guerra, porque Davi está fugindo de Saul, porque ele sofre uma ameaça, porque Saul estava com medo que faltava para Davi apenas o reinado, porque Davi tinha muitos diferenciais, porque Davi tinha uma essência de adorador. Davi, ele vivia no campo, ele tinha uma essência de adorador, uma essência de guerra, e ele tinha um coração humilde, um coração que agrada a Deus. E para agradar a Deus, nós temos que ser humilde. O princípio da sabedoria é a obediência ao Senhor. Em todas as batalhas, em tudo que Davi, pastor Ricardo, ia fazer, Davi consultava Deus. Teve um tempo que Saul consultava, mas a partir do momento que ele começa a seguir os próprios passos, a Bíblia vai dizer que o coração do homem ele é enganoso. Então Saul começa a seguir o seu coração. E ali ele vai até a casa sacerdotal e ele pede uma arma de guerra e pede também pão. Mas o que é interessante nessa passagem, não era um pão qualquer que tinha na casa, era o pão ali da proposição, e ali o sacerdote pergunta para Davi se Davi tinha se abstido das mulheres e também os homens que estavam com eles, os soldados, porque para entrar ali no átrio e pegar aquele pão, ali você tinha que lavar os pés e as mãos em santidade também, e também porque ali você não poderia entrar qualquer pessoa se não fosse o sacerdote. Mas Davi, como ele era o homem segundo o coração de Deus, ele entra no átrio, ele pega o pão e não acontece nada. Eu imagino se fosse Saul, o que teria acontecido. Mas Deus, assim como ele estabelece princípios, ele sabe o homem que anda segundo a sua vontade. E ali Saul, vendo toda aquela situação, ele dá uma ordem aos seus criados que matem toda a casa sacerdotal. Ali são 75 sacerdotes e as suas famílias também. Só que os criados, eles têm sabedoria, eles não tocam nos sacerdotes, porque eles reconhecem que na vida daqueles homens, ali tem uma unção diferenciada, que aqueles homens reconhecem a figura de Deus sobre a vida deles. E ali, o que mais me impressiona nessa passagem, que tinha um pastor, a Bíblia vai relatar que esse era um pastor poderoso da casa de Saul, chamado Doeg. E ele, sem pressa nenhuma, ele mata a todos a fio de espada. Então, para mim, Saul ele comete um terceiro erro grave: tocar no ungido de Deus. E a Bíblia vai dizer: não toquei nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. Aqui é um princípio de Deus. O quarto erro de Saul, quando ele vai consultar uma pitonisa em Endor, e ali ele muda as vestes de rei, mas ali até as filhas da treva revela quem é ele. E ali Saul, ele comete um erro fatal, porque ele consulta ali, ele já tinha pecado com pecado de idolatria, de rebelião, porque a Bíblia vai relatar que o pecado de rebelião é pior do que feitiçaria. Então ele comete o mesmo pecado duas vezes. E ali começa o declínio de Saul. Saul já não tinha mais a presença de Deus. Saul tinha o trono, mas não tinha presença. Saul tinha o reinado, mas não tinha presença. Davi tinha o pasto, mas tinha presença. Então Davi tinha tudo, pastor. É verdade. E assim como Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele tinha a sinceridade, ele tinha a humildade e dependência de Deus. Muito. Nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Nós somos criados, nós somos filhos,
segundo a imagem e a semelhança de Deus, e nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, muitas vezes, quando nós estamos passando por situações difíceis, é a hora de nós realmente nos prostrar nos pés do Senhor e reconhecer que nós somos servos. E Davi, ele tinha isso no coração dele ser servo, dele ser humilde, dele ser dependente de Deus. Então ele tinha reverência ao Senhor. E assim que nós também deveremos, estamos assim para ter essa reverência ao Senhor e reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus em todas as coisas, em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos entender que Deus, Ele que nos abençoa, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos protege. Ele é o Senhor dos exércitos, que vai adiante, que vai conduzindo nós pelos caminhos para nos levar, né, à terra prometida. Muitas vezes os projetos, assim como nós estávamos mencionando anteriormente, os projetos que nós temos, os planos que nós temos no nosso coração, sim, mas quem realiza é o Senhor. E essa dependência do Senhor que faz as coisas fluírem melhor, que as situações elas fluem de uma maneira que você muitas vezes não entende nesse momento. Às vezes a situação que está acontecendo com você agora, você pode não estar entendendo nada. Mas lá na frente, assim como foi com Davi, né, um pastor de ovelhas, o menor dos irmãos, né, foi escolhido para ser o rei. E assim você também, você foi escolhido pelo Senhor. Você está sendo capacitado para o Senhor, para que você consiga alcançar a vitória, para você conseguir chegar no lugar que Ele determinou que você vai chegar. O destino que o Senhor determinou para você, os decretos do Senhor, ninguém pode. A palavra do Senhor fala que quando Deus Ele age, ninguém pode impedir. Se o Senhor é por nós, ninguém é contra nós. E mesmo que muitas vezes nós somos humilhados, às vezes vem até palavras contrárias, até dentro da nossa própria casa, né? Muitas vezes as pessoas falam algumas coisas que nos ofendem, que nos chateiam, nós ficamos tristes, mas nós temos um Deus que nos justifica, um Deus que faz sempre o melhor. Então essa dependência do Senhor, de nós estarmos na direção de Deus, seguindo pelos caminhos dele, assim como foi Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus, assim você também, que você consiga alcançar as vitórias e você consiga ser conduzido sabendo que o Senhor Ele está segurando nas tuas mãos. O Senhor Ele se faz presente em todos os momentos da sua vida, seja na alegria, seja na tristeza, nos momentos difíceis, na tempestade. Mas saiba que o Senhor também, através da palavra dele, nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Então, fique com essa palavra no teu coração, saiba que o Senhor, Ele tem tantas coisas maravilhosas para poder fazer sempre o melhor. Sempre Ele quer o seu bem, sempre Ele quer que você alcance a vitória, Ele quer que você seja mais do que vencedor, de que você seja mais do que vencedora. Você não nasceu para ficar na mesmice, para que você não consiga realizar os seus sonhos, os seus projetos. O Senhor fez você para ser mais do que vencedor e mais do que vencedora. E você crê nessa palavra, você crê que o Senhor é contigo em todo momento, é assim o Senhor que vai fazer o melhor para a sua vida, todos os dias da sua vida. Basta que você confie e que você acredite que você tem o nosso Deus tão maravilhoso, que faz o melhor sempre para nós. Amém? Nós vamos agora por um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa Palavra de Hoje, aqui na TV Sinec e também pela rádio Palavra de Hoje. Estamos de volta com o programa Palavra de Hoje. Hoje eu estou aqui com meu amigo Pastor Ricardo, eu também, né? Meu xará, meu amigo, né? E sempre estamos juntos para poder compartilhar a palavra de Deus. Deus, Ele tem sempre
projetos e planos especiais para cada um de nós. Nós somos exclusivos. Assim como nós estávamos falando agora há pouco sobre a dependência de Deus. Então, essa dependência de Deus é muito importante na nossa vida. Até você que está nos assistindo, que Deus está tocando o seu coração, essa palavra que está tocando o seu coração, para que você compreenda que Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Você é exclusivo, você é exclusiva do Senhor, pois Ele te criou para que você consiga alcançar as vitórias e chegar nos lugares altos, nos lugares que Ele reservou para você. Quer saber mais? Deus está preparando grandes bênçãos para entregar na sua vida. Abra o seu coração, abra as suas mãos, entregue as suas causas nas mãos do Senhor. Ele vai te justificar e o Senhor fala que os humilhados serão exaltados. Talvez a situação que você está passando, ou muitas vezes situações que pessoas que podem até tentando te prejudicar na empresa, pessoas que muitas vezes tentam fazer maldade com você, mas o Senhor ele está protegendo você, Ele está cuidando de você. Basta que você continue confiando nele. Coloque as causas nas mãos do Senhor. Ele é o juiz dos juízes, o advogado dos advogados, o médico dos médicos. Talvez a situação que você está passando, uma enfermidade, ou às vezes um processo na justiça, né? Você que às vezes está procurando um emprego, procurando, né, o seu cargo dentro da empresa, de repente você está querendo uma promoção, mas no tempo exato, no tempo certo, assim como Deus fez com Davi, Ele vai te exaltar, Ele vai te honrar no tempo determinado. Então, somente creia que o Senhor, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Amém? É mesmo, pastor? É verdade, pastor. Enquanto você estava falando, Deus colocou no meu coração a certeza que Davi sabia a quem ele servia. Ele sabia que a maior unção é a de filho. Ele tinha essa obediência, essa certeza, porque todas as vezes que Davi ia para a guerra, ou estava diante de alguma situação adversa, ele orava, ele clamava e Deus respondia. E não é diferente na minha e na sua vida. Deus ele ouve o clamor, o guarda de Israel não dorme. Deus tem surpresas para você essa noite. Esse ano vai ser um ano de restituição. Um ano onde Deus, aquilo que você chamava por perda, Deus vai trazer em suas mãos. Porque Deus, quando opera, como foi dito aqui, ninguém pode impedir. Não é uma palavra contrária, uma palavra de peso, uma palavra de maldição. Deus vai reverter toda e qualquer situação na tua vida, na tua família, independente do que seja. Deus está aqui para te ouvir. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora, que Deus vai bradar na tua vida, assim como nós temos visto muito testemunho, pastor. Nas igrejas que eu ando, Deus tem operado de maneira sobrenatural, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo impactadas pelo poder da palavra, porque a palavra, ela tem o poder de salvar, ela tem o poder de curar, e ela tem o poder, meu pastor, de fazer coisas sobrenaturais. Quando Davi ele compunha muito dos seus salmos, era um momento de aflições, de angústias, momentos em que Davi estava cercado por exércitos poderosos, mas mais poder do que o El Shaddai não tinha, mais poder do que o Deus dos exércitos não tinha. E o que mais me chama a atenção em Davi é que ele não perdeu a essência dele. Davi, mesmo sendo rei, ele não perde a essência, ele não perde a humildade, ele não perde os princípios de honra. E Davi tinha 3 preocupações, pastor Ricardo. Uma, que era honrar com as alianças. A outra era trazer a arca da aliança, né, para Jerusalém. E a outra era unir as tribos de Israel. Que nesse tempo, quando ali Saul ele assume, as tribos estavam ali divididas, mas Davi ele tinha o que? Ele tinha certeza que quando ele reinasse, o governo de Israel tinha que estar primeiramente debaixo do governo de Deus. E ali o que me chama a atenção, quando Saul ele é atormentado por um espírito maligno pela parte de Deus, Saul ele pede para que
venha, em 1 Samuel 16, 17, um homem que toque bem. Ele dá uma característica, não é qualquer homem. É um homem que toque bem para que aquele espírito maligno seja repreendido. E ele pergunta para um moço ali se conhece, e esse moço dele, ele dá características de Davi, como nós estávamos falando sobre essência, sobre caráter. Davi tinha aqui algumas qualidades que as pessoas denotam, que vai falar no versículo 18. Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E coisa boa quando nós temos um bom testemunho da parte de Deus. Assim como Deus testemunhou para Noé, assim como Deus testemunhou para Jó, assim foi na vida de Davi, pastor. Glória a Deus. O Senhor, Ele tem projetos nas nossas vidas, assim como Ele fez com Davi. E Davi tinha coragem. Davi, ele tinha humildade. Davi, ele tinha dependência de Deus. Ele sabia que Deus estava em todas as situações que ele passava. Até mesmo quando ele enfrentou o gigante, né, ele tinha ali uma confiança que era o Senhor que estava. Não era simplesmente aquela pedrinha ou aquela arma que ele tinha que ia derrotar o gigante. Não, ele sabia que era Deus que estava agindo e Deus que estava fazendo e que estava capacitando a ele. Assim como Deus também está te capacitando, Deus ele está fazendo sempre para que você consiga alcançar as vitórias, para que você consiga lutar, para que você tenha sabedoria. Deus ele te dá estratégias para você resolver certas situações. Sabe aquelas situações que parece tão impossível de ser resolvida? Aquela que você diz assim, não tem mais jeito, aquela pessoa não tem mais jeito, aquela situação não vai mudar, aquela situação não tem como fazer ficar diferente, porque já é assim, não tem mais jeito. Sabe, muitas vezes até pessoas falam para você assim, olha, isso que você está planejando, isso que você está fazendo, esqueça, não vai dar certo. Não tem como mudar, é assim e pronto. Mas quando nós confiamos em Deus, assim como Davi, ele tinha essa confiança, a obediência, a dependência, a coragem, a determinação para poder chegar e realizar o projeto que ele tinha, que Deus colocou no coração dele, que Davi, o homem segundo o coração de Deus, assim você também pode alcançar essa vitória, você vai alcançar e você vai receber bênçãos que você nem imagina. Ainda que seus olhos não viram, ainda que seus ouvidos não ouviram, o Senhor está te derramando bênçãos e você vai alcançar o sucesso, você vai alcançar essa prosperidade, você vai alcançar esse cargo que tanto você almeja. O desejo do teu coração o Senhor irá cumprir, mas segundo a vontade dEle, no tempo determinado, como a palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes 3, versículo 1, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então há o tempo para tudo, há tempo para você perder, há tempo para você ganhar, mas tudo no tempo determinado do Senhor. Então não desista, porque o Senhor não desistiu de você e você vai alcançar essa vitória que está já projetado para te entregar. Você está sendo, toda a sua vida está sendo escrito no livro da vida. O Senhor, Ele está com seus ouvidos inclinados, ouvindo a tua oração, ouvindo o seu clamor, ouvindo tudo aquilo que você, quando você fecha a porta do seu quarto, que você faz a sua oração, quando você está na casa do Senhor clamando, quando você está louvando, você que está aí nos assistindo o programa aqui, a palavra de hoje, que tem esse propósito de levar a palavra para o teu coração, né? Nós estamos aqui como servos, assim como Davi era, ele se colocou como servo, e nós estamos aqui como servos para servir ao Senhor e levar essa palavra para o teu coração. E essa obra, né, pastor, que tem levantado homens e mulheres, nós juntos, para poder fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Assim também Ele vai fazer para você. E nós cremos, e Deus sempre vai levantar pessoas para ajudar, porque o reino ele é tomado à força, e pessoas Deus vai colocar na sua vida para te ajudar. Essa situação não vai permanecer.
creia que Deus está liberando algo na sua vida que vai mudar a sua história, vai mudar toda a situação. Creia na palavra de Deus, assim como Davi cria também. Glória a Deus. E tudo aquilo que o Senhor, Ele tem esse projeto que nós temos no nosso coração. Sabe quando você determina, quando você quer começar a fazer um curso, quando você determina a função que você vai desempenhar dentro de uma empresa, dentro da sua família, você que é pai, você que é mãe, também você que é filho e filha, né? Nós devemos honrar o nosso pai, a nossa mãe, né? Que é muito importante na nossa vida, no nosso caminhar, a estrada da vida na qual nós enfrentamos problemas. O Senhor nos diz na tua palavra que nós, nesse mundo nós passaríamos por aflições, mas que tenhamos bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo e você vai vencer. Essa adversidade que você está passando, o tempo que está acontecendo no dia a dia, desde a hora que você levanta, desde a hora que você vai para o seu trabalho, quando você vai fazer os seus afazeres, as tarefas, quando você chega na sua casa à noite para você descansar, né, quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro, né, o Senhor ele está acampando anjos ao seu redor para que você possa descansar, para que você seja renovado, tanto o seu espírito, a sua mente, o seu coração, o seu corpo físico. Então, esse cuidado que nós temos que ter conosco, né, o Senhor ele nos contemplou, né, com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. E nós temos que ter o cuidado, até na nossa alimentação, pastor. Né? Nós nos alimentamos e o Senhor ele nos ensina que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós estamos aqui para falar para você que o Senhor ele está conosco, assim como ele esteve com Davi, quando ele esteve com Saul, e o Senhor ele tem projetos para a sua vida, e muitas bênçãos ainda estão por vir, e muitas coisas ainda estão para acontecer. 2020, um ano de transformação, pastor. Eu creio, vai ser um ano sobrenatural, onde Deus ele tem promessas, e quem vive de promessas, Deus ele não desaponta. Eu e minha filha estamos aqui, somos testemunhos do poder de Deus, e temos muitas coisas a contar, pastor. Se nós fôssemos contar, teria que ser umas 2 horas de programa, mas eu louvo a Deus e glorifico o nome do Senhor, porque Deus nos livrou de muitas situações e Deus entrou em causas que só o poder dele para se manifestar e se fazer presente. Glória a Deus. Agora nós vamos por um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltaremos aqui com o programa Palavra de hoje. Estamos de volta com o programa Palavra de hoje. Hoje nós estamos falando sobre, né, o caráter de Saul e a integridade e também de Davi, né, o homem segundo o coração de Deus. Você está meditando sobre essa palavra, você que está nos acompanhando aqui pela TV Sinec, também pela rádio Palavra de Hoje. Quero aproveitar e convidar você a acessar a nossa rádio, palavradehoje.net. Todos os dias nós temos uma palavra para o teu coração. Todos os dias nós temos ali 24 horas, louvores. Aqui na TV Sinec nós temos o programa Palavra de Hoje, toda quinta-feira, às 21 horas. Tenho certeza que Deus tem falado conosco, né? Participe conosco, entre lá na nossa página do Facebook, que é a Palavra de Hoje, Ricardo Terada. Né? Todos os dias tem uma palavra para o teu coração. E eu creio que Deus ele tem projetos nas nossas vidas, assim como Ele me colocou essa missão de estar levando a palavra de Deus, e Ele tem feito isso, né, com muitas pessoas, pastores, missionários, quantas pessoas que estão fazendo a obra do Senhor, e você está sendo chamado para fazer a obra do Senhor. O Senhor ele tem convocado homens e mulheres para fazer a obra, um ajudando o outro, cooperando com o outro, e o Senhor ele nos ensina que quando nós estamos fazendo a obra com amor, quando nós estamos fazendo a obra com determinação e coragem, assim como Ele tem feito com muitos profetas na Bíblia, relatados, quando você lê a Bíblia, você consegue
ver e começa a meditar sobre o quanto que Deus tem feito na vida de cada um deles. E nós aqui estamos mais uma vez, né, para dizer para você, para te encorajar a sempre estar meditando na palavra, sempre estar orando, orar sem cessar, orar e vigiar. E também fazer os projetos que o Senhor colocou no teu coração, seja em todas as áreas da sua vida, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja nos lugares aonde você vai, aonde você entrar, aonde você permanecer, aonde você sair, que o Senhor ele resplandeça a luz, né, sobre você, e que você faça a diferença. E onde você colocar as suas mãos, aonde você colocar a planta dos seus pés, você já está abençoado, você já está abençoada, porque o Senhor está contigo em todos os momentos da sua vida. Então, somente creia que o Senhor é contigo, pastor. É uma das coisas que me chamou a atenção, pastor, que você fala, todo tempo oração, incessantemente. Davi, ele tinha intimidade com Deus. É verdade. Davi, ele sabia quando ele clamava, Deus responderia, fosse no vale, fosse nos montes, mas Deus sabia que a presença, Davi sabia que a presença de Deus estaria com ele aonde ele fosse. E Davi, com a sua essência de adorador, só Deus tem o poder de transformar pessoas normais, pessoas que a sociedade recrimina, ou pessoas que são muitas das vezes rotuladas a fazer coisas extraordinárias. Assim foi com Raabe, a prostituta em Jericó, que quando ela abriga ali 2 espias, com plano de Deus, com projeto de Deus, ali aquela cidade sitiada, ali Josué, Deus dá toda a estratégia para ela, para ele, e aquela cidade ela é tomada, pastor. E ali começa o projeto de Deus, ali na linhagem de Jesus Cristo. Ali ela se casa com Salmão, príncipe de Judá. Tem um livro de Ruth, que é um livro que me chama muita atenção, que é livro antes de Juízes, após Juízes, que vai falar sobre Ruth, Noemi, e ali começa todo um trabalhar de Deus no campo. O que mais me chama a atenção é essa característica do campo. Davi veio do campo. Ali tem Boaz, que trabalha no campo, que Deus dá toda uma estratégia a Noemi para que Ruth a conheça, porque é um homem. E ali ele tem é um homem de princípios, que quando Ruth vai até ele, ela vai se deitar na eira, ela se deita aos pés ali, e quando ele cobre ela com uma capa, ele seria o remidor. E ali começa ali a linhagem de Jesus e de Davi, aonde ali nasce Obed, que é o avô de Davi, depois Obed gera a Jessé, depois Davi. Então nós vemos que Davi vem de uma linhagem que muitas das vezes as pessoas acham que vai dar certo, aquele que indica, ou aquele que tem um bom nome, mas Deus ele trabalha na contrariedade de tudo aquilo que nós pensamos. Assim foi na vida de Davi. Davi, na sua essência, cuidava de ovelhas ali no pasto. Davi protegia de leão, de urso, e ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Talvez você está na tua casa, talvez você está passando por situações achando que ninguém vê, achando que Deus não é contigo. Deixa eu só te falar algo da parte de Deus. Creia, Deus está te vendo nas menores atitudes. Aquilo que Deus coloca como projeto pequeno, ele dá origem para ser maior. Assim foi Davi, rei de Israel. Ali começou o chamado, ali na casa dele, mas depois Davi, ele governou debaixo da unção de Deus. E ele tinha como parar ali, pastor. Chegou uma época em que Saul perseguia muito a Davi. Ele foi para a caverna de Adulão, e ali a Bíblia relata que foram homens endividados, pessoas que não tinham mais credibilidade, pessoas que não tinham mais a confiança da família, pessoas que eram discriminadas. E como Deus trabalha, como Deus, ali os pais de Davi vão, os irmãos que outrora ali desprezaram Davi. E o que mais me chama a atenção nesse texto, pastor Ricardo, é que ali Deus começa a mostrar os princípios de honra.
Davi ele teve duas situações que ele poderia tocar em Saul. A primeira situação, quando ele entra na caverna e ali ele corta só o manto, mas a Bíblia vai dizer para que não se toque nos ungidos do Senhor. Davi tinha esse princípio de honra. A outra situação foi quando Davi entra na tenda de Saul com o seu moço, ele pega a bilha d'água e uma lança. E ali ele está em cima do monte e ele fala: Saul, se eu pudesse e quisesse te tocar, eu assim o faria, mas eu não toco no ungido de Deus. E ali Saul reconhece que ele estabelece princípios que Deus queria dele. E começa ali a situação se tranquilizar na vida de Davi. Mas o princípio que Davi ele deixa é um legado no qual nós devemos ter. Davi não deixa só um legado como rei de Israel, ele deixa as qualidades que o verdadeiro cristão tem que ter. Saber quem é Deus na sua vida. Saber que você tem uma unção de filho e não uma unção maior do que a de filho. Porque quando Satanás ele chega até Jesus, ali no pináculo, ele fala: se és o filho do homem. Ele não chega: se és o filho do apóstolo, se és o filho do pastor. Ele chega porque ele reconhece que a maior unção de Jesus é a unção de filho. E Davi tinha essa convicção que ele era filho, que ele era adorador, que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele agradava a Deus, ele fazia tudo na direção de Deus, pastor. E também Davi ele era grato a Deus. A gratidão era uma das características principais de Davi. E também de arrependimento, mesmo ele ter errado, dele ter falhado como homem, mas o arrependimento. Talvez a situação que você já passou, não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, o Senhor ele conhece o seu coração. O Senhor, as pessoas, os homens vê as características, a aparência, mas o Senhor ele conhece o seu coração e ele está com os braços abertos para te perdoar. Na verdade, você já foi perdoado. O Senhor ele quer que você seja livre. O Senhor ele quer que você alcance as vitórias, que você seja livre para poder receber as bênçãos que Ele tem reservado para você. Então seja grato. Todas as vezes que nós agradecemos ao Senhor por cada bênção que Ele nos entrega, o Senhor alegra o seu coração. E Ele fica muito feliz saber que nós somos filhos, ungidos, gratos, e nós recebemos as vitórias que Deus tem para cada um de nós. E assim o Senhor, Ele continua. E Ele está segurando as tuas mãos e te conduzindo para a terra prometida, para que você possa chegar no tempo que Ele determinou para você e você receber todas as bênçãos. E eu creio que essa palavra que você está ouvindo nesta noite, aqui no programa Palavra de hoje, está tocando o teu coração. Nós queremos dizer para você que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração, medite sobre essa palavra, medite sobre esse tema que nós falamos aqui, eu e o pastor Ricardo, para que nós possamos entender os propósitos que Deus tem nas nossas vidas. E o Senhor, Ele nos dará a vitória de dia após dia. Então não desista. Nós queremos reforçar aqui para você, enfatizar para você não desistir dos seus sonhos, não desistir da vitória que Deus já garantiu para você. Os decretos do Senhor ninguém pode revogar. O Senhor, quando Ele determina algo na nossa vida, as promessas dele serão cumpridas no tempo determinado. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependam. E todas as coisas vai cooperar para o bem, pois Ele nos ama incondicionalmente. E eu creio que o Senhor, Ele tem feito maravilhas na nossa vida. E assim o Senhor continua nos abençoando, não é mesmo, pastor? Amém. Eu creio de vitória em vitória, de glória em glória. E quando Davi, ele peca, ele se humilha. A questão é se humilhar. Davi sabia que o perdão vinha na humilhação. E ele cita que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. E o mais interessante, que Davi sabia como mover o coração de Deus. Ele tinha certeza que no clamor, na adoração, na humilhação, na obediência, na retidão, ele conseguia chegar
aos princípios de Deus, aos valores que Deus colocou na vida dele, porque Davi, ele poderia andar pelo pasto, cuidar ali das ovelhas, mas ele sabia que acima dele tinha um Deus que cuidava e ordenava tudo na terra. Davi, ele governava, mas ele sabia que quem era o maior na vida dele é Deus. Glória a Deus. E é impressionante como Deus ele trabalha nas nossas vidas de uma maneira extraordinária. Assim como ele fez com Davi, Davi ele tinha, né, essas características que nós falamos durante o programa, no decorrer do programa, né, ele tinha essa característica de arrependimento, de coragem, de humildade, sinceridade, de dependência de Deus. E assim quando nós também nos temos como esse exemplo tão claro, né, das características que agrada ao Senhor, e quando nós obedecemos ao Senhor, e obediência também, quando nós obedecemos ao Senhor, e nós costumamos dizer que a obediência gera bênçãos, e o Senhor ele está, né, derramando bênçãos sobrenaturais sobre a vida de todos nós, assim como o pastor Ricardo disse, que Deus não faz acepção de pessoas, mas também há diferença aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Muitas vezes nós pensamos assim, mas como é a maneira como eu estou vivendo, mas o Senhor vai me abençoar mesmo assim? Eu sou tão falho, eu erro, eu faço coisas que não agradam ao Senhor, mas está na hora de você voltar. Nós convidamos a você agora, se arrependa, que o Senhor ele está com os braços abertos para te receber com todo o amor que excede todo o nosso entendimento. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, o Senhor ele está com os braços abertos para te receber com tanto amor, e eu creio que o Senhor tem muitas coisas ainda para realizar para a sua vida. Não desista dos seus sonhos, saiba que o Senhor é o teu Deus, o Deus do impossível, o Deus que faz, o Deus que abre as portas, o Deus que abre os caminhos, né? E quando Ele abre uma porta, ninguém fecha, e quando Ele fecha uma porta, ninguém abre. Então os decretos do Senhor, ninguém pode revogar, pois o Senhor está contigo o tempo todo, né? Eu quero que, de todo o meu coração, que você medite nessa palavra, que você medite sobre essa palavra. E também eu quero agradecer a presença do pastor Ricardo aqui no programa Palavra de hoje, que já está no finalzinho. Foi uma bênção, né, uma honra recebê-lo aqui, né, que o Senhor continue te abençoando, te capacitando nos projetos que Ele colocou na sua vida. Também para você que está nos assistindo, eu tenho certeza que Deus também tem projetos para a sua vida, Deus tem planos definidos para você, né? Então, que você continue fazendo aquilo que o Senhor te chamou, aquilo que o Senhor colocou no teu coração como uma missão, assim como também colocou na sua vida, no seu coração, né? Eu sou muito grato, né, pela sua vida, louvo a Deus pela sua vida, e continue fazendo esse trabalho que você tem feito, né? Ministrando, pregando a palavra do Senhor, né? E está convidado a voltar mais vezes aqui no programa, Amém, a palavra de hoje, e continue, né, nessa força, que Deus continue capacitando você, abençoando a sua família, os seus projetos, o seu trabalho, né? Muito obrigado pela sua presença, pastor. Eu que agradeço a honra, glorifico ao nome do Senhor. A honra é minha. Quando quiser estarei aqui. Parabenizo pelo trabalho, que Deus abençoe você, a sua família, tudo que tem o teu nome, todos os projetos que Deus te colocou. Amém. As suas mensagens diárias têm edificado a minha vida, têm edificado a vida de pessoas que eu multiplico, que nós somos multiplicadores. Não é? Que você continue com esse trabalho lindo, que Deus mande mantenedores para essa obra, colunas para essa obra. Você que está nos assistindo, coopera com a obra de Deus ela é carente, mas ela sobrevive da ajuda daqueles que têm visão de reino. Pastor Ricardo Terada, todos os dias é um pai para mim, manda mensagem e tem me ajudado muito na minha caminhada, assim como ajudou na caminhada de Davi, né? E a diferença dessa mensagem é que Davi ele teve uma boa velhice. Ali ele foi cuidado, ele foi amparado. E Saul morreu numa guerra e morreu envergonhado. Amém. Amém. Glória a Deus. Então eu quero agradecer mais uma vez você que
nos assistiu aqui o programa Palavra de hoje. Aproveitando de te convidar para o próximo programa, quinta-feira, às 21 horas, também pela rádio Palavra de Hoje, palavradehoje.net. Nos acompanhe lá na página da Palavra de Hoje. Eu creio que o Senhor irá falar muito ao teu coração diariamente. É uma missão que o Senhor colocou no meu coração e com muito carinho, com muito amor, né, que Deus colocou isso. E eu desejo para você que você tenha uma semana abençoada, uma semana com muitas vitórias, e eu creio que o Senhor tem muitas bênçãos ainda para entregar para as tuas mãos. Entregue as suas causas nas mãos do Senhor, que Ele está contigo, assim como Ele foi com Davi, e eu creio que o Senhor vai fazer muito mais do que aquilo que você pensa, do que você imagina. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. O programa Palavra de Hoje finaliza aqui. Deus abençoe a todos. Amém?